Nós vamos lá em João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo... nós vamos até o versículo 8, tá? Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos do versículo 1 ao versículo 8. E nós vamos ler aqui o texto, e aí depois eu venho com vocês explicando. Então, como é que nós nos tornamos uma nova criatura? Como é que a gente deixa de ser uma velha criatura e passamos a ser uma nova criatura? Como é que seria esse processo, pastor? A Bíblia explica? A Bíblia explica. E nós vamos entender qual é o nome desse processo, como é que se passa por esse processo, aonde você se tornou uma nova criatura. Amém? Então vamos lá, diz o seguinte, ó. Havia um fariseu chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Rabi, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que fazes se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou para ele: em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer quando já é velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. E Jesus respondeu: em verdade lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. E aí terminamos: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Diga graças a Deus. Então eu creio que você já entendeu aqui, né? Já deu para entender qual é o nome desse processo que se dá, no qual a gente era velhas criaturas e nos tornamos novas criaturas. Qual é o nome do processo? Novo nascimento. É através do novo nascimento que nós deixamos de ser velhas criaturas e passamos a ser novas criaturas. Que nós abandonamos a velha criação e nos tornamos e entramos na nova criação. É através do que, queridos? Do novo nascimento. Agora, o que nós precisamos entender? O que seria o novo nascimento? O que seria nascer de novo? Eu sei que muitos de vocês, queridos, né, pelo tempo que você está dentro da igreja, com certeza você já ouviu muito esse termo, né, nascer de novo, novo nascimento, aquele que nasceu de novo, se você é nascido de Deus. Quer dizer, a gente está muito acostumado a ouvir isso. Mas o que de fato, o que seria nascer de novo? O que seria um novo nascimento? E aí, sabe o que é interessante? Para a gente poder entender, né, esse termo novo nascimento, para a gente poder entender o que é o novo nascimento, é muito interessante a passagem de João capítulo 3. Por quê? Porque quem nos traz isso foi o próprio Senhor Jesus. Quem nos fala sobre o novo nascimento foi o próprio Senhor Jesus. Tanto que, ó, vamos ver o versículo 7 de novo. Olha o que ele chega a dizer para nós, ó. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito que é o que, irmãos? Necessário. Olha o que ele está falando, é necessário, há uma necessidade extrema. Queridos, quando eu penso em algo assim necessário, vou dar um exemplo aqui para você. Água é algo necessário? Sim ou não? É necessário, é vital. Água é algo vital. Sem água você vive? Não vive. Comida, irmãos, é algo vital? Sim ou não? Sim. Sem comida você não vive? Vive ou não vive? Tem como viver sem comida? Não tem como. O oxigênio, o ar, é algo vital? É necessário? Sim ou não? Você vive sem oxigênio? Então eu estou falando de coisas aqui que são necessárias de fato, de tal ponto que elas são questões ou coisas vitais, ou seja, sem isso você não vive, você não existe. Então o que Jesus está mostrando para nós? Que existe uma necessidade
que muitos seres humanos desconhecem. Isso é interessante. Muita gente aí fora desconhece, e tem mais, muitos crentes também não entendem o que seria isso aqui, nascer de novo, né? Não entendem o que de fato seria nascer de novo. Talvez achem que seria uma coisa muito simples. Só que o Senhor Jesus chega a nos dizer o seguinte, versículo 3, né? Deixa eu ver o versículo 3, deixa eu pegar aqui, verso 3, isso mesmo. Olha o que ele vai dizer: em resposta Jesus declarou, em verdade lhe digo, que não pode ver o reino, senão o quê? Então olha o que ele está falando para mim e para você. Que se você não nascer de novo, por que há uma necessidade tão grande da gente nascer de novo? Porque sem o novo nascimento, você não entra no reino, você não vê o reino de Deus. Você não acessa o reino de Deus. Então ele está falando para nós aqui o motivo do qual nós precisamos nascer de novo. Por que eu e você precisamos passar por isso? Porque se você não passar por essa experiência do novo nascimento, nem o reino você pode ver, ou consegue ver. Então pergunta para quem está perto de você aqui, pergunta assim, você já nasceu de novo? Pergunta para ela, você nasceu de novo mesmo? Você passou pela experiência do novo nascimento? E aí? Agora, para a gente entender isso, é muito interessante, por quê? É para quem Jesus está falando isso. É muito interessante isso. Por isso que na Bíblia você tem que observar muito esses detalhes, você tem que estar muito atento a isso. Por quê? A pessoa para quem Jesus se dirigiu e falou sobre o novo nascimento, ela vai nos mostrar, e nós vamos entender o que seria nascer de novo. Por que eu estou falando isso para vocês, queridos? Porque nós estamos em João capítulo 3, que para mim, dentro do Evangelho de João, né, é um dos capítulos mais importantes, não só do Evangelho de João, mas de toda a Bíblia. Porque nesse capítulo ele fala sobre o novo nascimento, é nesse capítulo que ele fala, né, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, então ele fala sobre o amor, sobre o plano de Deus. Então esse capítulo aqui é basicamente um resumo daquilo que a gente precisava entender sobre as questões celestiais, né, sobre a obra de Jesus e o tudo mais. Agora, por que eu estou te falando isso? Porque no capítulo 3, como ele está conversando com Nicodemos, e é para esta pessoa que ele está se referindo sobre o novo nascimento, isso diz muita coisa para nós sobre o que é nascer de novo. Por quê? Porque no capítulo 4, lembra que eu estive aqui com vocês na quarta-feira falando da samaritana? Quem lembra? Nós pregamos aqui sobre o quê? Sobre a samaritana. E aí eu pergunto para você, vamos ver se vocês lembram. A samaritana, ela era divorciada quantas vezes? 5 vezes. E aí naquele encontro que ela teve com Jesus, ela estava envolvida com uma pessoa. Então ela estava casada? Não, Jesus falou que ela estava o quê? Amaziada. Mas não é interessante que não foi para ela que Jesus falou que ela teria que nascer de novo? Talvez para mim e para você, esse negócio de nascer de novo, você teria falado para ela, pastor, ela que tem que saber o que é nascer de novo. Porque olha a vida que essa mulher está levando, 5 divórcios, meu Deus do céu, ainda está amaziada. Não, você tem que nascer de novo. Então, às vezes nós achamos que essa questão de novo nascimento está reservado para algumas pessoas que vivem uma vida às vezes devassa, né? Uma vida imoral, entende? Uma vida que não está dentro dos padrões. Então a gente vai dizer sim, esse sujeito ou essa sujeita é que precisa nascer de novo. Mas o que é interessante? É para quem Jesus falou sobre novo nascimento. E por que eu estou te falando isso, queridos? Porque olha o que Jesus vai falar para ele aqui no versículo 10. Coloca o verso 10, para você entender quem ele é. E Jesus falou para ele, para Nicodemos, ué, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Então o que isso significa? Que esse tal Nicodemos que veio abordar Jesus, falar com Jesus, ele não era qualquer pessoa em Israel. Jesus está dizendo que ele era uma pessoa que tinha um conhecimento, ele era mestre, ele era doutor, ele conhecia, queridos, as escrituras, amados. Pastor, não estou entendendo. O Nicodemos, para você entender,
ele seria uma espécie de um teólogo. Entendeu? Naqueles tempos de Jesus, ele seria uma espécie de teólogo. Ele fazia parte, ele compunha, como alguns acreditam, o sinédrio. Porque até no dia que foram ali pegar o corpo de Jesus, ou quando comentaram-se o que faria com Jesus, ele opinou dizendo, mas espera aí, a lei diz que a gente não pode julgar ninguém sem antes ouvir o que ela tem a dizer, a versão dela. E aí viraram com ele e falaram, mas você está do lado dele, ô Nicodemos? Você está do lado de Jesus? Então a gente observa que ele era um homem que tinha uma certa influência dentro de Israel, tinha um certo cargo, ele tinha uma posição elevada em Israel, não era, em relação às escrituras, não era leigo em relação às escrituras, deu para entender? Então era uma pessoa, como eu disse, um teólogo, um mestre, um PhD, em relação às escrituras, em relação àquilo que se poderia dizer, em relação a Deus. E é justamente para esse homem que Jesus fala o quê? Tem que nascer de novo, Nicodemos. É muito interessante, igreja, sabe por quê? Porque assim, quando você, ainda mais um fariseu, ainda mais uma pessoa que está ali convivendo naquele ambiente, ou seja ele um fariseu, um saduceu, mas de qualquer forma, alguém que era muito apegado à religião judaica, esses homens, quando você olhava para a vida deles, é óbvio que é até importante explicar isso, a gente olha um fariseu e a gente acha que ele é muito hipócrita, mas eles não eram hipócritas. Tinha muitos ali que eram sinceros dentro daquilo que estavam fazendo, dentro das religiões dele. Não é que eles eram fingidos, simplesmente. Paulo não era um fariseu fingido, Paulo acreditava naquilo que estava fazendo. E ele acreditava que ele estava fazendo um bem, até para a sociedade, e fazendo a vontade de Deus. E ele era sincero naquilo que ele fazia, ele não era um hipócrita. Ou seja, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Não, Paulo não era assim. Então estou te mostrando que havia muitos ali dentro dos fariseus, dentro daquela seita, se é que a gente pode chamar assim, ou daquela corrente, daquela denominação, para você entender, que eram pessoas sinceras de fato. Só que o que é interessante? O fato deles estarem ali não significava que eles eram o quê, queridos? Nascidos de novo. Então o que eu quero que você entenda? Que um judeu, como ele aqui, um doutor da lei, era alguém que procurava cumprir a lei, guardar os mandamentos, entendeu? Fazer tudo o que Moisés dizia, então guardava o sábado, compreende? Eles eram pessoas, queridos, que faziam as suas orações durante os dias, faziam as leituras da Torá, do Taná, as porções, todos os sábados, as paraxá, como eles chamam, as paraxá, as porções que eles leem. Eram pessoas, amados, que procuravam a cada dia seguir à risca o que estava nas escrituras, na lei. Então é importante você entender que para quem Jesus está falando isso, a pessoa a quem ele está falando essa questão, não era um devasso ou imoral, não. Mas o que ele era? Religioso. O que Nicodemos era, queridos? Religioso. E esta é a questão. Porque o que ele está mostrando para nós aqui? Se esse homem, um doutor da lei, conhecendo a palavra, as escrituras, não havia nascido de novo, o que significa, queridos? Que pode haver também muitas pessoas dentro das igrejas que ainda o quê? Não nasceram de novo. Ainda não passaram pelo novo nascimento. Entendeu? E esta é a gravidade da coisa. Por que, queridos, que eu estou te falando isso? Porque a vida religiosa de uma pessoa, ela pode fazer com que maqueie, disfarce a real necessidade que aquela pessoa se encontra. É diferente daquele que já tem uma vida imoral, porque está escancarado. Entendeu? É como se fosse um tumor exposto. Aquele caroço, um tumor, um caroço, um nódulo, está exposto, então você identifica. E aquele que está lá dentro, como é que faz? Que está escondido, que a pessoa nem sente, mas está desenvolvendo. Então eu estou te falando porque o religioso é esse. Ou seja, o câncer está lá dentro, mas ele nem percebe. Ele está vivendo.
Ele está caminhando, ele vem para a igreja, ele dá os seus dízimos, ele cumpre as suas ofertas. Olha que coisa, ele evangeliza, ele prega, é o mestre da lei. Quer dizer, ele até prega, ele pode estar dirigindo uma congregação, uma igreja. Aliás, ele pode ser bispo, ele pode ser um missionário, ele pode ser como aí, né, os apóstolos das igrejas aí, né? Ele pode ser esse tipo de pessoa, mas isso não significa que ele o quê? É um nascido de novo. Como quem? Como o tal do Nicodemos. Por isso, olha que coisa interessante. Volta para o versículo 3, né, obreiro Paulo? Olha para quem que Jesus falou isso para ele. Em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus, senão o quê? Para quem que Jesus está falando isso? Para a samaritana? Para Raabe? Para quem que ele está falando isso? Nicodemos, que era o quê? Doutor, mestre, PhD das Escrituras. Não é interessante isso? Então a partir daqui a gente já começa a entender o que, igreja? O que não é nascer de novo. Compreendeu? O que não é um novo nascimento? E o que não é um novo nascimento? Nós já estamos entendendo aqui. Não é eu simplesmente me tornar um frequentador de igreja. Não é isso, irmãos. Agora, larguei, né, as religiões aí, larguei o espiritismo, larguei o catolicismo, o budismo, e agora eu quero virar crente. Pronto, agora eu vou passar aí para a igreja. Aí o que eu faço aqui? Ó, você tem que se passar pelas águas, viu? Ah, então tá bom. E agora? Agora você tem que se envolver na igreja. Ah, então tá bom. E aí o que nós observamos? Que tem muita gente assim dentro das igrejas, que ainda não vivenciaram, não experimentaram, ainda não passaram pelo novo nascimento. E aí, o que isso acontece? Acontece que se ela não passou pelo novo nascimento, ela continua sendo o quê? Ela é nova ou velha criatura? Meu Deus. Então o que a gente está olhando ainda muito dentro das igrejas? Estamos vendo o que aí? As velhas criaturas. Por isso que às vezes a gente se espanta com algumas coisas. Como é que pode? Mas o sujeito está 10 anos dentro da igreja, está 15 anos. Aí eu tenho que falar para você, e o Kiko? E daí? Porque se ela não passou pelo novo nascimento, isso é fato, isso é normal, vai acontecer. Ou seja, é uma velha criatura tentando viver como se fosse nova. E é possível isso? Não. Não é possível. Por isso, igreja, amados, que eu creio que vocês passaram pelo novo nascimento, mas se alguém porventura, talvez, está percebendo ou está se questionando, será que eu passei pelo novo nascimento? Será que de fato eu experienciei isso? Então eu gostaria que hoje, agora, neste momento, você que está me ouvindo, pudesse falar isso com Deus. Tratar isso com Ele. E sabe, falar com Ele, desejar o que, queridos? O novo nascimento. Desejar o que? Nascer de novo. Deu para entender? E aí o que é interessante? Você vai experimentar algo na sua vida que você nunca experimentou antes. Só quem nasceu de novo sabe o que eu estou falando. Só quem passou por essa experiência sabe o que é, de fato, ser nascido de novo, ser nascido de Deus. Então, meus amados, entenda que você não é nascido de novo pelo fato de você frequentar uma igreja, irmão. Você não é nascido de novo pelo fato de você, de repente, ter abandonado alguns maus hábitos. Olha que coisa. Você não é nascido de novo pelo fato de você se envolver ministerialmente numa igreja. Não. Você não é nascido de novo pelo fato de você estar há anos dentro de uma igreja. Queridos, como eu falei já para vocês, eu sou filho de pastor, neto de presbítero.
bisneto de pastor, tataraneto de crente. Mas isso nunca me fez já uma pessoa garantida, nascida de novo. É como a gente diz, Deus não tem netos. Deus só tem filho. Deus não tem netos. E o que é interessante? Eu cresci nesse ambiente. Como eu costumo dizer, né? Para mim, a igreja era o meu quintal. Como se, quando eu vejo os meus aqui correndo, eu falo, eu era assim. Correndo para cima, para baixo, jogando bola dentro da igreja. Brincando. Porque isso aqui era o meu quintal. Só que aí que é a questão. Isso me faz um nascido de novo? Tá. Você... Olha que coisa engraçada, né? Você dormir numa garagem te faz um carro? É. Você ir para um restaurante, isso te torna uma comida? Você vira uma comida? Você vira comida? Você vira um arroz? Você vira um feijão? Então, assim como você passar os seus dias dormindo, acordando numa garagem, isso não te torna um carro, assim também somos nós na igreja. O fato de nós estarmos aqui não significa que nós somos nascidos de novo. Olha que coisa, igreja. Entendeu? O fato de você frequentar não significa que você é um nascido de Deus, gerado de Deus. Percebeu ou não? Então o que nós observamos? Que o novo nascimento não é algo externo, do lado de fora. Não é algo aparente o novo nascimento. Entendeu? Ou seja, virei crente, o que a pessoa pensa? Preciso trocar essas roupas agora, né? Colocar um vestido interno, agora tem que ter uma Bíblia, porque é o que falaram para nós, né? Não pode mais usar essas roupas, compra uma Bíblia, aí ele passa aqui, né? Coloca a Bíblia debaixo do braço, não é assim? Olha que crente, olha que nascido de novo. Aí de repente ele soltava ali umas palavras chulas, uns palavrões, e falava, não pode. Não, crente não fala essas coisas. Não, crente fala misericórdia. Quando você for falar, fala misericórdia. Aí ele vai mudando a linguagem. Olha que coisa, irmão. Aprende o crentez. Quem está entendendo? O glória a Deus, ou a paz do Senhor. Quem está entendendo? Quer dizer, houve uma mudança externa. Isso é a religião. É isso que ela faz. A religião, ela só muda o quê? A aparência. Por isso que Jesus, ele confrontou muito quem? Os religiosos. Quem que Jesus está confrontando aqui? Óbvio que você sente, Jesus está confrontando no amor. Mas ele está confrontando quem? O religioso. É isso que é interessante. Você sabia, olha que coisa, irmãos. Com base naquilo que eu conheço um pouquinho aí dos evangelhos, que eu me lembro, eu nunca vi Jesus confrontando os pecadores. Aqueles que eram os pecadores explícitos mesmo. Eu nunca vi. Não é impressionante isso? Como... Para eles, justamente eles, né? Isso. Perfeito, irmão Leocádio. Então você vê que o próprio Jesus, quando eram os pecadores mesmo escrachados, você nunca vê ele confrontando. É impressionante. Mas com quem que Jesus direto tinha embate? Saía faísca. Eram os fariseus, irmãos. Os religiosos. Os moralistas. Os legalistas. Ei, aquela parábola do filho pródigo, quem lembra? Sabe por que ele está pregando aquela parábola? Sabe para quem? Para os judeus. Os fariseus. Os religiosos. Aquela parábola é para confrontar eles. Eu não sei se você entendeu. Porque fala do filho pródigo que se afasta e volta e o pai aceita. Ele está confrontando, ó. Só que qual é a parte que confronta? Quando ele fala do irmão mais velho. Do irmão que ficou em casa. Porque aquele irmão que ficou em casa representa quem? Os religiosos. Eu estou te servindo há anos aqui. Ele joga na cara, irmão. O religioso ele joga na cara de Deus. Viu? Religioso não quer saber, não. Ele joga na cara de Deus.
Porque eu estou fazendo a obra, eu sou dizimista e Deus não me honra. É o irmão mais velho. Olha o espírito do irmão mais velho aí. Entendeu? O irmão mais velho fala o que para o pai? Eu estou aqui há anos te servindo, te obedecendo, e o senhor nunca deixou comer um cabritinho. Eita Deus. Aí o pai falou o que para ele? Filho, tudo que é meu, irmão, se ele quisesse também um bezerro, ele poderia pegar um bezerro, quisesse um cordeiro, ele poderia, mas ele queria um cabritinho, ele só queria um cabritinho. Mas por que dessa parábola? Para confrontar os religiosos. Vocês estão entendendo, igreja? É para esse tipo de gente. Então o que nós observamos? Isso aqui que você está ouvindo, se não nascer, não vê o reino. Ele está falando isso para um fariseu, para um judeu praticante ali da lei. Ele está falando para um religioso, irmãos. É para ele, para esse tipo de gente que está sendo falado. Não foi, de novo, repito, para a samaritana. Mas, não nasceu do Espírito. Isso, porque o religioso, ele é uma pessoa que tem o quê? A aparência de uma pessoa moral, correta. Ele traz essa aparência. Quem está entendendo? Mas ele nunca passou pela experiência do quê? Do novo nascimento. Esse é o grande problema da religião. Por quê? Porque a religião, o que ela gera? Pessoas cínicas. É isso. Gente cínica. Ele acha que ele está bem, todo mundo está ruim. Não, mas eu estou bem com Deus. Convencido. Todo mundo está no inferno, mas ele está bem. Entendeu? Então ele é um sujeito dissimulado. Compreende? Ele é dissimulado. Porque na frente das pessoas ele é de um jeito, de uma maneira. As pessoas olham, respeitam. Nossa, que homem de Deus. Que mulher de Deus. Mas é como Jesus falou. Vocês são sepulcros caiados. Por fora, bela. E por dentro, pão bolorento. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Quer dizer, por fora, é que nem nós pegamos. Imagina, irmãos. Imagina que isso aqui está com cupim. Esse púlpito. Entendeu? Está com cupim. O negócio está feio, irmão. Aí o obreiro Paulo falou: pastor, vou dar um jeito nisso. Fique em paz. Aí o que ele faz para arrumar isso aqui? Compra um vernizinho. Pinta. Não, obreiro Paulo, não estou falando que ele vai fazer isso, né, irmão? Aí quando ele me apresenta, olha lá, pastor, olha como ficou. Eu falei: nossa, só arrebentou, obreiro Paulo. Oh, rapaz, está pintadinho, está brilhoso. É, pastor, já resolveu o problema. Resolveu? Não, por fora está bonito, verniz, né? Ficou lindo, aquela aparência, olha, seca, daquela madeira seca, esturricada, olha, agora está brilhando, mas resolveu? Isso é religião, é um verniz que você passa assim, por fora, quem está entendendo? Mas resolveu o problema? Não. Quem está entendendo até aqui? Percebeu ou não, igreja? Amém? Então, para quem que Jesus fala sobre novo nascimento? Para o religioso. É óbvio que eu estou falando isso. Não é que só o religioso precisa passar pelo novo nascimento. Entenda bem. Mas é que para o religioso, reconhecer que ele precisa nascer de novo é um pouco mais complicado. Porque a aparência dele, quem está entendendo? É uma boa aparência. Entendeu? É aquele tipo de gente que fala assim: mas pastor, eu nunca matei, eu nunca roubei. É um moralista, né? Eu nunca me prostituí, eu sempre fiz tudo certinho na minha vida. Sempre fui correto com as coisas. Para essa pessoa entender que ela tem que nascer de novo, é complicado. Por quê? Porque ela vai pensar assim: não, pastor, mas ó, esses moradores em situação de rua, usuários, eles sim têm que nascer de novo. Aqueles que estão na boca, eles sim. Esse tem, mas eu não, sempre fui tudo certinho na minha vida. Olha, eu fiz as coisas sempre corretas.
Então, para esse tipo de gente, isso aqui é complicado. Mas o que eu estou dizendo? Que tanto esse sujeito, esse ser, que tudo sempre fez certinho na vida, quanto o usuário, precisam o quê? Ou seja, tanto o filho pródigo, quanto o irmão que ficou em casa, precisam nascer de novo. Quem entendeu? Amém? Agora, o que seria esse nascer de novo? Como é que isso se gera? Como é que isso acontece, queridos? Como é que isso nas nossas vidas pode se manifestar? E aí, para a gente poder entender isso, nós vamos aqui para o versículo 6 agora, para a gente começar a entender. Verso 6. Então, o que Jesus começa a falar aqui? Ele está explicando sobre o quê? Sobre o novo nascimento. Então, quando ele começa a explicar sobre o novo nascimento, ele faz essa declaração: o que nasce da carne é carne. Verso 6. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, quando Jesus começa a falar do novo nascimento, ele apresenta dois... Olha que coisa interessante. Ele fala de dois nascimentos. Então, quando Jesus fala sobre nascer de novo, ele vai explicar isso para o Nicodemos, trazendo o seguinte: existem dois tipos de nascimento. Pastor, o que seria então esses dois tipos de nascimento? Quando Jesus fala de nascer da carne, é um nascimento que todo mundo que existe no planeta Terra passou. O que é o nascer da carne? É o nascimento natural. É o nascimento do papai, mamãe, entende? Quando tiver relação íntima, e naquele momento ali é gerado o bebê na barriga da mãe. Então esse é o nascimento da carne. E aí nós podemos fazer uma correlação com o que eu trouxe semana passada. Porque esse nascimento da carne é o nascimento da primeira criação, ou da velha criação, aonde todo mundo vem, aonde todo mundo passa, é uma experiência que todo mundo passou, sim ou não? Ou alguém aqui veio da cegonha, veio do céu aqui? Não, então todo mundo passou por isso, sim ou não? Todos nós. A gente fala. Só que aqui, o que é interessante, ó, esse nascer da carne, então, é o nascimento que tem como base a pessoa de quem? O Adão, o primeiro homem. O primeiro Adão. Entendeu? Esse é o nascer da carne. É isso que Jesus está explicando para ele, porque ele não entendeu. Né? Ele até faz uma pergunta para Jesus no verso 4. Põe o 4, só para a gente poder observar, obreiro Paulo. Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer quando já é velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Então, no versículo 6, Jesus explica para ele: ei, Nicodemos, você é doutor da lei? Você é mestre da lei? Você não entende as coisas que eu estou falando com você? Então, deixa eu te explicar. Esse do ventre da mãe, da qual você veio, Nicodemos, é o nascer da carne. Então, todo mundo aqui nasceu da carne, e todo mundo aqui é carne. Agora, o que é o novo nascimento? O novo nascimento, como a palavra está dizendo, novo nascimento, seria o segundo tipo, isso volta lá, obreiro Paulo, seria o segundo tipo de nascimento. Então tem dois tipos, duas formas de nascermos. A primeira, que é da carne, que vem de Adão, da velha criação, a velha criatura, e existe o segundo nascimento, que aí vem de Cristo, amém? Do Espírito, nova criação, nova criatura. Agora, o que é interessante? O segundo aqui, nem todo mundo passará por ele. O primeiro, todo mundo passa. Mas aqui no segundo, nem todo mundo experimentará esse novo nascimento. Por que não, pastor? Porque nem todos crerão em Cristo. Nem todos crerão no Senhor Jesus. A gente sabe disso. Porque quantas pessoas já morreram sem crer em Cristo?
Quantos que ainda estão nesse mundo, e por tristeza a gente falar isso, mas muitos ainda neste mundo vão morrer sem crer no Senhor Jesus. Portanto, não passarão pelo segundo nascimento. Quem está entendendo até aqui? Agora, o que nós observamos? Que esse nascimento, ele não é uma obra da carne, não é carnal, o novo nascimento. Quer dizer, não é algo que o ser humano pode produzir, fazer. Irmão, já está claro. Não é algo que o homem pode realizar. Se você observar, que me veio aqui agora, você vai ver que na Bíblia sempre vai ter eu sempre falo isso para você, esse contraste, né? O Adão, primeiro Adão, segundo Adão, né? Se você olhar para o Abraão e para as duas mulheres de Abraão, significa isso aqui. Ou seja, o filho que ele teve com Agar e Ismael é o filho da carne. E o filho que ele teve com Sara, Isaac, é o do Espírito. Por que é o filho do Espírito? Porque ele já não tinha mais condições de engravidar uma mulher, e ela também já tinha passado do seu período, ou seja, ela já era uma mulher, né, vivendo a menopausa, e não só isso, ela era estéril. Então, como que um homem que não pode mais engravidar uma mulher, junto com a mulher que não tem como ser engravidada, geram filhos? Só pelo Espírito. Então, isso é uma obra do Espírito. Então é importante você entender, queridos, que o novo nascimento não é uma fabricação humana. Não é eu colocar um terninho, quem está entendendo? Uma gravata, botar uma Bíblia debaixo do braço, passar dias a fio no monte. Pronto, agora eu sou uma pessoa do Espírito, eu ando no Espírito, eu vivo no Espírito. Não, irmão. Isso não é uma produção humana, fabricação do homem. Isso é uma produção do quê? Do Espírito, de Deus. Só Ele é que pode fazer isso. Só Ele. Até porque, irmãos, se a gente for parar para pensar, até para nascer nesse mundo, não dependeu de você. Dependeu de você? Você se auto-nasceu. Eu cheguei no mundo, foi assim? Não, dependeu de duas pessoas para você vir nesse mundo. De um homem e de uma mulher. Não sei como é que foi aquele momento, mas foi um homem e uma mulher. Aí veio você. Então até para você nascer da carne, depende de você? Aí eu me pergunto, se para nascer da carne não depende de você, imagina do Espírito. Se isso depende de você, meu Deus do céu. Se isso depende da gente. Então isso aqui é uma obra completamente o que, irmãos? De Deus, do Espírito. E aí que é interessante, porque aqui nós vamos ter que comentar isso aqui. Se eu não escolhi para vir nesse mundo, você acha que eu vou escolher? Eu não tenho essa capacidade de escolher para o quê? Para nascer do Espírito. Aí é uma coisa que muita gente fica assim, ué, como? É a realidade, irmãos. Você escolheu para vir para esse mundo? Na primeira aqui? Para nascer nesse mundo? Não. Isso não passou por você. Ok? E o novo nascimento? Também não, irmão. E isso é tão verdade que o quê, obreiro Paulo? Coloca aí para nós o próximo versículo. É o versículo 8. Porque aí tem que ver o que Jesus está falando. Por que que não depende de mim, de você? Porque o vento sopra onde quer. Quem consegue conter o vento? Queridos, nós estamos acompanhando aí os furacões nos Estados Unidos. Quem está acompanhando? Irmão, quando o vento vem, irmão, acabou, não tem nada que para. A força, o que é um furacão? É a força do vento. Então quando ele vem, ele vem. E leva tudo, não é verdade? Não tem o que faça você parar. Ele vem e acabou. Né? Olha lá, acima de 200 quilômetros, olha a força disso. Entendeu? Para você observar. Então Jesus está falando, ó, o vento sopra, e sopra onde quer. Você o escuta, você pode até escutar. Ah, o barulho, olha ele batendo daqui para lá. Mas você não pode dizer de onde ele vem, nem para onde vai.
Aí ele vai dizer o quê? Assim acontece com todos os nascidos de Deus. Ou seja, não depende do homem, de mim e de você. Vou te dizer mais, não é uma escolha. A gente fala muito isso, né? Não, irmão, tem que tomar uma decisão, você tem que escolher. O que eu tenho entendido hoje, o que eu tenho compreendido, irmãos, não é. Como diz a palavra, não depende de quem corre e nem de quem anda. Depende de quem? Do Senhor. Então por que eu estou te falando isso? Que se você está aqui hoje, você está entendendo o que eu estou te falando, eu tenho assim quase 100% de certeza que você é um nascido de novo. Que Ele te gerou. Que Ele te escolheu. Você tem noção que dentro da tua casa, talvez nenhum lá ainda creu, mas você é aquele que já creu, ou seja, que Ele te escolheu. Que Ele te gerou do Espírito. Quem está entendendo, igreja? O privilégio disso. Entre milhares no mundo, quem que Ele escolheu? Quem que Ele escolheu? Você. Quem que Jesus escolheu? Diga assim, eu. Entendeu ou não? Aqui, ó, o vento sopra onde quer. Quem está dizendo? Ei, não depende do homem. É uma ação exclusiva de Deus. É um ato exclusivo de Deus. É um ato soberano exclusivo de Deus. Então, meu amado, você não tem participação nenhuma no novo nascimento. Quem está entendendo aí? Por isso que nós temos falado aqui nas quartas-feiras, nunca faça distinção de alguém, porque você não sabe para onde o vento sopra. Não, pastor, o senhor acha que Cabral um dia vai se converter? O vento sopra onde quer. Pastor, o senhor acha que Beira-Mar um dia vai se converter? O vento sopra onde quer. E às vezes, eu vou te falar uma coisa, o sujeito se torna mais crente que a gente, irmão. Porque se no mundo ele vive com aquela intencionalidade que ele tem vivido naquilo que ele acredita, imagina crente, irmão. Né? Isso mesmo, meu irmão. Porque Deus o quê? Usou um Davi. Quis Davi. E Quando você fala não tem jeito, está julgando. está julgando. Entendeu? E como o obreiro Paulo está falando aqui. Estava lá, ó, cuidando das ovelhas. Então a gente olha para aquela pessoa, né? E às vezes isso aí até parece. Mas, querido, o vento sopra onde quer. Quem está entendendo? Aleluia. Por isso que daí a gente, ó, descansa, né? A gente fica em paz. Porque é o vento que sopra. Quem está entendendo? É o vento. Então o novo nascimento é uma obra exclusiva de quem? De Deus. Assim como seus pais, né? Os seus genitores, um dia escolheram, tiveram ali aquele momento, e você nasceu, você foi gerado e nasceu. Assim também é Deus. Quem está entendendo sobre o novo nascimento? Então, queridos, não tem nada a ver com você. Isso é bom, não é? Ó, descansa. Não tem nada a ver com você. Porque o que eu estou te falando? Porque às vezes, né, a gente tem aquela cobrança. Irmão, você é crente, irmão. Você não é crente, querido. Ei, você é crente, irmão. Olha como é que você está andando, como é que você está vivendo. Só que sabe o que é o pior? E se a pessoa não nasceu de novo ainda? A gente está cobrando algo dela que ela não tem como corresponder. E aí? É como eu querer que um cachorro viva como um ser humano, sim ou não? Tem como isso? Ele olha para mim lá, olha para a panelinha dele, está sem ração, fala, vai trabalhar, você quer comer, vai trabalhar. Oxe, eu trabalho para me sustentar, meu filho, vai sustentar você também. Tem como? Não.
Então é interessante entender que não tem como um animal viver como nós vivemos, tem? Não é possível. Só se ele o quê? Nascesse, e ao nascer de novo ele viesse como o quê? Como ser humano. Quem está entendendo aqui? Isso é o novo nascimento, aê! Entendeu como é que é, queridos? Então isso é uma obra do quê? Do Espírito, amém? E aí o que Jesus vai dizer no versículo 5, que eu vou concluir com vocês aqui agora. E é uma passagem que as pessoas têm muita dúvida sobre essa passagem. Versículo 5. E Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que ninguém pode, olha o que ele fala agora, hein? Primeiro ele fala assim, ó, se não nascer de novo, não pode ver o reino, no versículo 3. Agora, no 5, ele vai dizer assim, se ninguém pode entrar, agora não é só ver não, é entrar, acessar, se não nascer do quê? Da água e do quê? Aqui muita gente, o Espírito todo mundo pode até entender, mas e da água? Isso é uma coisa que muita gente, eu vou te falar, e é uma discussão longa durante os anos da igreja aqui, na terra. Só para você ter uma ideia, alguns já chegam a afirmar que esse nascer da água é o mesmo que nascer da carne. Porque quando a criança vem ao mundo, ela está dentro de uma bolsa do quê? D'água. Estou te falando que teólogos já cunharam isso, já falaram sobre isso. Então, para você entrar no reino, primeiro você tem que nascer nesse mundo, né? Porque, obviamente, você tem que existir nesse mundo. E aí depois você passa pela experiência do novo nascimento, que é o nascer do Espírito. Pronto, aí agora você pode entrar, ok? É o que dizem aí. E eu, sinceramente, não concordo com isso. Segundo, alguns vão dizer, pastor, nascer da água é o batismo nas águas. É o batismo na água e depois é o batismo no Espírito. Pastor, é isso? Também não. Nascer da água não tem a ver com batismo nas águas, você ser batizado na água. Porque se fosse assim, então como é que o ladrão da cruz entrou no reino? Ele não se batizou nas águas. Ele só creu. E aí? Como é que a gente faz? Ele se batizou nas águas? O ladrão da cruz? Sim ou não? Na hora que ele falou assim, Senhor, lembra de mim no teu reino. Jesus virou e falou assim, então tá bom, pera, ei, vamos parar tudo aqui. Desce o homem da cruz. O João que estava o discípulo mais perto, o João, as mulheres. Ei, pega ele, leva lá, ó, batiza ele. Aí depois batizou e falou, agora põe de novo na cruz. Pronto, meu filho, agora você vai entrar no reino. Foi isso? Não, ele entrou. Então o batismo nas águas, quando ele fala de nascer da água, não é o batismo das águas. Até porque isso é uma obra do Espírito. É uma obra divina. É uma obra de Deus. Não há participação humana nisso. Não tem. Mas pastor, então o que seria nascer da água e do Espírito? Aí é que é interessante. Jesus está falando com quem mesmo? Nicodemos. E ele era o quê? Um homem muito estudado no quê? Na Bíblia. Conhecedor das Escrituras. Então é muito interessante. Por quê? Porque quando Jesus solta assim, ó, nascer da água e do Espírito, Jesus está trazendo uma referência de algo que era muito comum no meio deles. Na hora que Jesus solta, ó, nascer da água e do Espírito, ele lembrou, peraí, isso está escrito em tal lugar. Entendeu ou não? Agora, o que é importante você entender? Nascer da água e do Espírito é a mesma coisa que novo nascimento. Não são dois nascimentos, tá, queridos? Por que não? Versículo 3, Pedro Paulo, porque eu tenho que explicar para ser claro, para você entender, né? Em verdade, lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Verso 5. Em verdade, te digo que ninguém pode entrar no reino se não nascer da água e do Espírito.
São as mesmas coisas, tá? O que Jesus está falando para ele é sobre novo nascimento, sobre nascer de novo. É sobre isso. Só que aqui Jesus está explicando para ele o que seria esse novo nascimento. Entendeu agora? O que seria a experiência do novo nascimento? Qual seria a referência? E aí o que é interessante? Na Bíblia, existe uma referência muito clara no livro de Ezequiel. Por que eu estou te falando isso? É importante você entender que até o momento que Jesus veio aqui para a Terra, não tinha o Novo Testamento. O Novo Testamento estava sendo produzido. Jesus é o Novo Testamento. Então qual é a Bíblia que eles tinham? O Antigo Testamento. Então se Jesus está tratando com o doutor da lei, principalmente o doutor da lei, o que ele vai usar para ele? Bíblia, Antigo Testamento, ele vai ter que usar a Bíblia. Talvez para mim, para você, não há tanta necessidade, porque talvez a gente nem lê a Bíblia mesmo, então ele tem que usar outros meios. Mas para aquele que era aprofundado na lei, estudava a lei, vivia da lei, um teólogo, ele vai usar o quê? A Bíblia para ele. Para que então ele, então é verdade. Então, o que seria isso, nascer da água e do Espírito? Ezequiel capítulo 36, versículo 25, obreiro Paulo, pode colocar na tela. E aqui eu encerro com vocês, tá bom? Ezequiel 36, 25. E aqui eu encerro com vocês. Isso. Posso ler? Vamos ler então? O que Jesus disse para ele? Se não nascer do quê? Da água e do Espírito não pode o quê? Quando ele fala isso, ele falou, eita, água? Ezequiel falou sobre essa água. Entendeu? Porque agora ele está falando de entrar no reino. Então o que nós vamos entender? Que o novo nascimento é essa experiência aqui também. Compreendeu? Então vamos ver, o que é nascer da água? Olha o que está escrito lá. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão o quê? Puros. E os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Então o que seria nascer da água? Ele está falando dessa experiência de purificação dos pecados. Limpar a pessoa completamente de todos os seus pecados. E se você parar para pensar, é verdade, porque como é que essa pessoa vai entrar no reino? Com pecado? Tem como? Não tem. Como é que essa pessoa vai entrar no reino, irmãos, com pecado? Tem como, igreja? Não. Ela tem que estar o quê? Limpa. Ela tem que estar o quê? Pura. Amém? Ela tem que nascer da água. Ela tem que passar por essa experiência de purificação. Então, quando você creu em Cristo Jesus, você se tornou uma nova criatura. E essa nova criatura passou pela experiência do novo nascimento. Mas o que foi essa experiência? Ele purificou você. Ou seja, essa nova criatura, ela não carrega mais as marcas do pecado. Ela não carrega mais a sujeira, a imundícia. Ela é um ser completamente puro. Mas pastor, antes de conhecer Jesus, de crer em Jesus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz tantas coisas. Ei, você foi limpo disso tudo. Você foi completamente purificado disso. Amém? Purificado disso. É o que ele fez comigo e fez com você. Então, como que a nova criatura é? Um ser purificado. Amém, queridos? Um ser completamente o quê? Purificado. Quem é da área da saúde sabe que nós temos que esterilizar todos os instrumentos. É isso aqui. Ele te esterilizou. Não é isso, irmã Cláudia? Ele tirou todas as impurezas. Quem está entendendo? Tirou todas as impurezas de você. Arrancou isso fora. Ô glória. Amém? Continua.
E aí o que ele vai fazer? Olha lá, isso é o novo nascimento, irmão. Dar-vos-ei, é o 20, onde nós estamos? Isso. E lhes darei um coração novo, e porei um espírito novo no interior de vocês. Aí, nascer do Espírito. Então o que ele está dizendo? Que além dele nos purificar, ou seja, ele preparou um ambiente para depositar quem dentro de nós? O Espírito. Porque o Espírito não vai habitar em qualquer lugar, porque ele é santo. Então, para ele poder vir habitar, o Espírito, ele tem que estar num lugar esterilizado, limpo, puro. Aí ele pode vir habitar. Então o que ele faz? Ele te purificou. Você nasceu da água. E aí o que ele está falando aqui? E lhes darei um coração novo. Então deixa eu te falar uma coisa. Então o que aconteceu com o crente? Olha só. O crente, ele agora carrega o quê? Um coração novo. Então quando a gente nasce de novo, qual é o primeiro órgão que é formado? Aleluia. É o coração. Aí você recebe um coração novo. Porque é do coração que há as inclinações da vida. Então a velha criatura, ela tem um coração velho. Ô Breno Paulo, coloca aí mesmo, desculpa. Aí ele vai explicar, ó. Tirarei de vocês o coração de pedra. Então como é que era o nosso coração antes de Cristo? Coração de pedra. O que seria um coração de pedra? Ó, um coração insensível. O que é um coração de pedra? A gente fala assim, se a pessoa parece um coração de pedra, um coração de gelo, parece que é insensível. A gente não fala assim, é um coração insensível. Mas um coração insensível a quem? A Deus. Então por mais que a gente fala, ou por mais que falassem para nós, entrava por aqui, eu estava nem aí. Porque eu tinha um coração de pedra. Eu era insensível às coisas de Deus. Agora olha para mim. Como que você é hoje em relação às coisas de Deus? Irmãos, às vezes eu estou lá em casa, eu estou no carro, coloco um louvor para tocar. Aí aquele louvor começa a tocar ali, falar algo, quando senão já estou chorando. Quem já teve essa experiência assim? Você chora com louvor, irmão. Você chora com testemunho que as coisas que Deus faz. Quantas vezes eu já abri a Bíblia, e eu lendo a Bíblia, falando de Jesus, eu começar a chorar. Fala, Jesus, como o Senhor é maravilhoso. Mas por quê? Porque eu agora recebi um novo coração, que é um coração de carne. O que significa? Pastor, mas agora não estou entendendo carne. É no sentido de carne, se a gente apertar, não dói? Dói. Você não sente? Então quando ele fala de um coração de carne, ele está falando que é um coração agora que sente, que é sensível, que tem sensibilidade. Quando Deus fala, ele sente. Quando a presença de Deus está naquele lugar, ele percebe. Quem percebe a presença de Deus? Agora você sente. E aí que é interessante. Esse coração é o coração que você recebeu, que você tem. Tá? Agora, por que eu estou te falando isso? Aquela declaração que é feita que o coração do homem é enganoso, isso é só para a velha criatura. Porque ele está falando sobre as velhas criaturas, sobre aqueles que ainda não nasceram de novo. Não é para você mais. Porque agora você recebeu um novo coração. E esse coração pulsa por Cristo. E através de Cristo. E para Cristo. Esse é o novo coração. É um coração que ele não carrega mais o cinismo. Como assim? Ele sabe quando ele faz algo que desagrada o Pai. Ou você não sabe? Como é que é? Se sente como? Horrível, mal. Por quê? É um novo coração, um coração sensível. O coração do nascido de novo é esse, irmão, da nova criatura. Esse é o coração que você tem hoje. Esse coração, lembra que a Bíblia fala que é do coração que procede das saídas da vida? Fala da inclinação. Então o que é interessante? É que esse coração agora, ele inclina para as coisas que são de Deus. Quem aqui já sentiu vontade? Porque é do coração que vem a vontade. Vontade de orar. Vontade de ler a Bíblia. Vontade de ir para a casa do Senhor, encontrar os irmãos e adorar Ele. Você acha que a velha criatura tinha essas vontades? Queria essas vontades?
Não, uma velha criatura queria beber, fumar, se prostituir. Essas eram as vontades daquele coração. Sim ou não? Mas como que é agora o seu novo coração? Diga assim, eu tenho um novo coração. Amém? Aí, eu acho que é o 27, vamos ver se vai até o 27, Bruno Paulo. Aí ele fala, e porei o meu espírito, com letra maiúscula, no interior de vocês. É porque não vai dar para eu explicar tudo aqui. Mas o que seria esse espírito com letra maiúscula? O Espírito Santo. Volta no anterior, Bruno Paulo, verso anterior, porque aí para nós ficou claro. Ali ele fala, ó, e lhe darei um coração novo e porém um espírito novo. Quando ele fala de um espírito novo, ele está falando do seu espírito. Amém? Agora você tem um novo espírito. Aí esse novo espírito que você tem, verso 27, obreiro Paulo, passou agora a ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. Então esse novo espírito, ele não carrega mais a marca do pecado e nem o pecado. Quem está entendendo? Esse novo espírito agora, ele é puro e santo. Esse novo espírito agora tem conexão direta com Deus, porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus, habita dentro do seu novo espírito. Quem está entendendo, igreja? Percebeu o que é nascer da água e do espírito? É esse processo aqui que o Senhor está falando agora. Amém? Então começa com a purificação, nos dando um novo coração, ele regenerando, né, um novo espírito em nós, e por fim concluindo com o quê? Colocando o que dentro da gente? O Espírito Santo de Deus. Aí ele diz, e a partir disso, levarei a agir segundo os meus estatutos, e obedecer fielmente às minhas ordenanças. Agora sim você vai se inclinar para tudo aquilo que é de Deus, porque agora você é nascido de Deus. Quem entendeu aqui, queridos? Ficou claro para vocês aqui? Amém? Então vamos aplaudir o Senhor Jesus. Obrigado, Jesus.